Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. O Espírito Santo possa ministrar no íntimo da nossa alma nessa noite. O propósito dele. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2. Eu quero fazer duas leituras no livro de Hebreus. A primeira leitura está em Hebreus capítulo 2, do versículo 14 em diante. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Agora um pouquinho para frente, no Hebreus capítulo 4, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Pode tomar o seu assento, querido, no nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre esses dois textos que nós lemos nessa noite. Porque o que nós lemos faz menção especificamente ao Filho de Deus, a Jesus. E eu e você, como cristãos, nós sabemos, queridos, que a espinha dorsal da Escritura, ou o centro da Escritura, se chama Jesus. Jesus é o centro da Escritura. Tudo começa com Ele, tudo continua com Ele, tudo termina com Ele. Por isso que o mesmo escritor aos Hebreus diz que eu e você devemos olhar para Jesus. O nosso compromisso é olhar para Jesus. Porque enquanto olhamos para Jesus, nós não perdemos o foco na vida cristã. Agora, o texto que eu li de Hebreus capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: visto como os filhos participaram da carne e do sangue, ou seja, nós, os filhos de Deus, os escolhidos lá em Abraão, os filhos dos homens, ele vai dizer o seguinte: visto como nós participamos da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus veio em semelhança de homem, carne e osso, alma, espírito, como homem, o ser humano, como eu e você, na mesma semelhança, participou da carne e do sangue, participou das aflições do mundo, das dores, participou das tentações, das aflições. Jesus participou de tudo que nós participamos na sua própria carne, ele sentiu na sua própria carne. Mas o diferencial é que ele não tinha pecado, era puro na sua essência, era perfeito no seu caráter, no seu interior, na sua plenitude interna. Não havia nele mácula, mancha, maldade, impureza, lascívia. Não havia nele as obras da carne que há em mim e em você. Jesus era puro e perfeito de dentro para fora, era perfeito. Só que Jesus participou da carne, participou do sangue, das mesmas coisas que eu e você participamos, no intuito de aniquilar aquele que tinha o império da morte. E o escritor vai deixar bem claro, isto é, o diabo. Jesus em carne, em sangue, como homem, aniquilou o diabo, venceu o diabo, aquele que tinha o império da morte, aquele que predominava com a morte, aquele que era mancomunado com a morte, aquele que dominava através da morte. Jesus, vindo em semelhança de carne, participou da mesma natureza minha e sua, venceu
Satanás na cruz. Agora ele vai dizer assim: e livrasse, para que com isso livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, ou sujeitos à escravidão, sujeitos à humilhação, sujeitos à depressão, à angústia. Jesus veio para que eu e você pudéssemos ser livres do medo da morte e da sujeição à servidão, da sujeição à escravidão. E ele vai além, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Um anjo poderia vir e fazer o mesmo que Jesus fez, porque o anjo também não tem pecado. Porém o anjo não é uma semelhança de Deus. O anjo não tem carne e sangue, mas o próprio Deus se manifestou em carne, se fez carne, habitou no meio de nós para fazer a sua obra, através do seu próprio Filho amado. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, ou seja, Jesus veio da descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Quem olhava para Jesus era um judeu comum da época. O texto de Isaías 53 diz que ele era um homem de dores, um homem experimentado nos trabalhos, e muitas vezes ninguém fazia caso dele, passava perto dele, era como qualquer outro homem sobre a terra. Muitas vezes os homens viravam o rosto para Jesus, até então Jesus se manifestar de fato com uma obra poderosa do Espírito. Até então Jesus era um homem comum na sociedade, um judeu típico, que nasceu em Belém e cresceu em Nazaré, filho de José por adoção, carpinteiro em Nazaré. Nazaré, uma comunidadezinha, um povoadozinho retirado, simples, não tinha destaque nenhum. Pelo contrário, muitas pessoas tinham Nazaré como um local abandonado. Jesus cresceu naquele lugar, manifestou a sua humanidade, mas a Bíblia diz que ele venceu todas as coisas e fez você assentar nos lugares celestiais, na presença dele, por causa da morte na cruz. Porque ele venceu aquele que tinha o império da morte. Ele venceu as trevas, para que eu e você pudéssemos ser transportados das trevas para a luz. Agora o escritor diz: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Precisava ser assim. Jesus precisava vencer o diabo na humanidade, assim como o diabo venceu Adão na humanidade, lá no Éden. Adão, querido, era um homem também simples, comum, porém é perfeito. Não havia em Adão pecado algum, Eva, pecado algum. Eles eram perfeitos, eles estavam com Deus no jardim, não havia mancha, mácula, ruga nenhuma. Mas no dia que o diabo entrou, o diabo derrubou Adão, derrubou Eva. Eles morreram espiritualmente. Agora estavam manchados pela culpa, manchados pelo pecado, pelo engano. Haviam se corrompido, a sua natureza estava caída. Não havia mais uma ligação íntima com Deus, porque o pecado entrou no meio. O homem não podia mais se relacionar com Deus de maneira livre. Havia um impedimento. Agora Jesus, quando vem, ele vem na mesma condição de Adão. A Bíblia fala e o chama de o segundo Adão. Interessante que a Bíblia diz que o primeiro Adão era terreno, mas o segundo Adão é do céu, é celestial, porque ele veio do céu e ele se manifesta em carne. Agora o primeiro Adão caiu na transgressão e permitiu que o império da morte tomasse conta da sua vida. O segundo Adão, que é do céu, Jesus, espiritual, mas um homem de carne e osso, venceu o império da morte em mesma semelhança de Adão. O Adão que caiu nas garras de Satanás, agora Jesus se manifesta como Filho de Deus, ao invés de cair nas garras de Satanás, porque muitas oportunidades Satanás o rodeou para derrubá-lo, mas em nenhuma das vezes ele encontrou ocasião diante do Filho de Deus, porque a alma de Jesus era pura e Jesus sabia quem ele era e qual o propósito que ele tinha. Estava bem definido o propósito dele na terra.
Irmão, eu e você precisamos saber qual é o nosso propósito na terra, o que Deus tem conosco. Precisamos ter o foco, a visão no propósito de Deus, porque desta maneira nem tentação, nem diabo, nem morte, nem circunstância nos tirará do foco de Deus. Aleluias. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Convinha que Jesus fosse igual eu e você, um ser humano de carne e osso, simples, limitado fisicamente, porém espiritualmente estava com ele a glória interna, o poder do Espírito, toda a condição de Deus para vencer em todas as áreas da sua vida. Não havia nenhuma limitação interior em Jesus. Em tudo ele foi vencedor. Agora, nós não tiramos a natureza humana. Ele foi como eu e você, semelhante aos irmãos. Por isso ele foi misericordioso, porque o texto diz: porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Quando nós sofremos perseguição, quando nós passamos por calúnia, quando nós sentimos dores, aflições, tudo isso Jesus sentiu, tudo isso Jesus passou. Perseguição, calúnia, risco de morte por muitas vezes, pressão diante dele muitas vezes. Vamos lembrar, por exemplo, do Getsemane, quando Jesus sofreu a maior das pressões na sua alma, estava no horto orando, prestes a ser crucificado na sexta-feira, na quinta-feira à noite. Jesus passando pela maior pressão na sua alma, suou gotas de sangue. Tamanha pressão interna que ele sofreu, tamanha tentação que ele sofreu. Nós olhamos para a tentação de Jesus no deserto, mas esquecemos da tentação de Jesus no horto. Lá na oração com os discípulos, quando Jesus vai orar e os discípulos vão dormir, quando Jesus está sofrendo a pressão, visualizando a cruz há poucas horas, então ele sua gotas de sangue, porque ele estava sentindo já na sua alma o sofrimento que viria para pagar o meu e o seu pecado. Ele estava sendo tentado, estava sendo perseguido na sua alma internamente, estava sofrendo antecipadamente por aquilo que aconteceria, porque ele estava sentindo no seu interior. Agora a Bíblia diz que porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Só Jesus, que sentiu todas as coisas, seja na sua alma, seja no seu corpo, pode socorrer todos aqueles que estão sendo tentados. Porque quando nós falamos de dor com Jesus, irmão, Ele conhece a dor. Quando nós falamos de enfermidade para Jesus, Ele conhece todas as enfermidades, porque um dia na cruz as enfermidades caíram sobre Ele. Quando nós falamos de perseguição para Jesus, Ele conhece. Quando nós falamos de dificuldades e limitações, Ele conhece, porque tudo Ele viveu na sua humanidade. Ele foi semelhante a eu e você. Ele sofreu, Ele padeceu, Ele foi humilhado, Ele foi perseguido, Ele foi julgado injustamente. E um dia na cruz, Ele recebeu o meu e o seu pecado, mesmo sem ter pecado. Aleluias. Por isso a Bíblia está dizendo que Ele pode socorrer todos aqueles que são tentados. Porque Jesus sendo tentado não cedeu à tentação. Jesus sendo tentado não caiu na tentação. Jesus sendo perseguido, sendo tentado pelo demônio, Ele não arredou, Ele não se rendeu, Ele não se voltou ao diabo. Aleluias. Porque naquilo que Ele mesmo sendo tentado padeceu, sofreu, mas Ele pode socorrer os que são tentados. Talvez nós conversamos com o médico conhece a enfermidade, ele vai passar um remédio que pode ser que resolva o problema, um paliativo, um remédio que ajude naquela dor. Mas quando nós falamos com Jesus sobre a enfermidade, Ele não dá um remédio, irmão, Ele dá a cura. Quando nós falamos com Jesus sobre a enfermidade, Ele não vai dar um paliativo,
Ele não vai dar um remédio para resolver um problema momentâneo. Ele vai arrancar a enfermidade por completo, porque Ele levou sobre si, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Quando nós falamos de tentação com Jesus, Ele foi tentado em todas as áreas da sua vida. Muitas vezes nós estamos diante de uma tentação, de uma perseguição, mas nós temos um exemplo na Bíblia, dizendo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, sofreu, foi humilhado, passou pelo escárnio. Ele pode socorrer os que estão sendo tentados. Agora Hebreus capítulo 4, que nós lemos, a partir do versículo 12, vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. O escritor está dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é eficaz para promover o propósito de Deus. Ela penetra entre juntas e medulas. Juntas e medulas fazem parte do que? Da alma ou do corpo? Do corpo. Juntas e medulas. A palavra de Deus penetra entre juntas e medulas, entre a divisão da alma e do espírito. A palavra, a espada, penetra entre juntas e medulas, penetra entre alma e espírito. Quando ela penetra entre juntas e medulas, ela faz a ligação das juntas com a medula. Quando ela penetra entre alma e espírito, ela faz a ligação entre alma e espírito. Por que ela faz isso? Versículo 13: que não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus penetra profundamente no nosso espírito, na nossa alma, entre juntas e medulas, para trazer o discernimento dos pensamentos, intenções do coração, para discernir o cerne da nossa alma. Por isso Davi vai dizer no Salmo 139: não há um pensamento, não há uma palavra que saia da minha boca que o Senhor não saiba. Antes de eu declarar a palavra, tu já sabe o que está no meu pensamento, o que foi projetado na minha alma e na minha mente, tu o sabes. Deus sabe de todas as coisas, irmão. Jesus sabe e conhece eu e você, de dentro para fora. Ele não está alheio aos nossos sofrimentos, Ele não está alheio às nossas dores, não está alheio às nossas tentações, às nossas perseguições, às nossas frustrações. Ele não está alheio. Aleluias. Lembre-se que o Jesus que você serve, o Deus que você serve, não é um Deus imaginário, não é um Deus fictício, é um Deus real, que veio à terra, que se manifestou em carne como um ser humano. Aleluias. João capítulo 1, versículo 1 e diante, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O verbo, a palavra, a mesma palavra que Hebreus 4:12 está dizendo, a palavra viva, a mesma palavra veio e habitou entre nós. Aleluias. Ela habitou entre nós para produzir um efeito extraordinário em nossa alma. Isaías vai dizer no capítulo 55, com a voz profética do Espírito, dizendo, Deus dizendo através dele, que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Toda palavra que for enviada de Deus, ela produzirá um fruto para qual ela foi enviada. Aleluias. Vamos continuar o texto. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão descortinadas. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Deus vê todas as coisas. Versículo 14 de Hebreus 4. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmão, é interessante que a palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus em tudo foi tentado. Em tudo.
Jesus foi tentado na alma, foi tentado no corpo, foi tentado no espírito, e em tudo ele foi tentado. Em tudo. O diabo ofereceu para ele os reinos do mundo, ofereceu para ele fama, glória, ofereceu coisas humanas para ele, ofereceu glórias humanas para ele. Em tudo ele foi tentado, foi perseguido, em todos os âmbitos da sua natureza, da sua existência. Mas a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Agora, o que Tiago fala sobre isso? Tiago diz que quando nós somos tentados, nós somos atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias paixões, pelas nossas próprias vontades. Agora deixa eu falar para você algo sobre a tentação, irmão. Por que Jesus não caiu na tentação? Aí você diz, pastor, porque ele era Jesus, porque ele era filho de Deus. É verdade, irmão. Mas Jesus tinha alma? Tinha ou não tinha? Tinha espírito? Tinha também? Tinha corpo? Então ele podia ser tentado? Podia. Ele tinha desejos? Tinha ou não tinha? Tinha. Mas ele tinha pecado? Não tinha. Mas mesmo assim ele foi tentado mesmo sem pecado. Olhamos para o Éden, Adão e Eva. Adão tinha um corpo? Tinha ou não tinha? Tinha uma alma? Tinha um espírito? E tinha pecado? Tinha ou não tinha pecado? Não tinha, irmão. Adão não tinha pecado, mas Adão foi tentado. E agora? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, Hebreus 4,15, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluias! Um que como nós, ele era como eu e você, irmão, como eu e você. Em tudo ele foi tentado, em tudo, mas sem pecado. Adão estava no Éden antes de cair na transgressão. Ele também não tinha pecado, e ele foi tentado, mas ele caiu. Aleluias. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Jesus foi tentado, mas não caiu diante da tentação. Jesus foi tentado pelo próprio diabo, mas não cedeu diante da tentação. Agora, o que é mais precioso, a Bíblia está dizendo o seguinte, no versículo 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluias, aleluias. Irmão, nós nos achegamos diante do trono da graça, da presença de Jesus. Ele é a nossa sustentação. Se estamos passando por tentação, estamos passando por perseguição, estamos passando, sabe, querido, por intempéries, nós nos aproximamos do sumo sacerdote da nossa alma. Aleluias. Irmão, nós olhamos para Adão, a visão sobre Adão não é muito boa, mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o Cordeiro de Deus, não houve uma falha, não houve uma centelha de falha, não houve nada que tirasse Jesus do foco e do propósito do Pai. Por isso ele vai dizer: nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus. Retenhamos firmes a nossa confissão de crente, a nossa confissão de cristão, a nossa confissão de filho de Deus, a nossa confissão de amado do Pai. Nós temos um grande sumo sacerdote, o Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus. Nós devemos reter firmes a nossa confissão no Senhor, a nossa vida em Deus, a nossa caminhada no Evangelho com Jesus. Nós podemos passar, irmão, por tentações, por perseguições, por lutas, mas nós olhamos para Jesus, porque Jesus foi tentado, porém sem pecado. Jesus foi tentado na alma,
na alma. Quando o diabo diz: você não é o filho de Deus? Manda que as pedras se transformem em pão. Irmão, a alma tem fome, a alma quer comer, está ligada ao corpo, necessidade física. Jesus estava 40 dias no deserto. Se tu és o filho de Deus, você não é o filho de Deus? Você tem poder para transformar as pedras em pães? Vai, se não é o filho de Deus? Você está com fome, mata a sua fome, resolve o seu problema. Transforma as pedras aí em pão. Jesus poderia, não poderia? Poderia, irmão. Tentação, eu estou com fome, é verdade, né? Poderia pelo menos umas 3 pedras, uns 3 pães, já resolveria o meu problema. Tentação na alma, a tentação no corpo. Jesus foi levado pelo diabo ao alto do pináculo. Atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz que Deus dará ordem aos seus anjos para que você não tropece com os teus pés em pedra. A tentação no corpo, sabe? Tentando fazer com que Jesus se voltasse contra Deus. Como se não bastasse, então a tentação no espírito agora abriu os reinos do céu e mostrou a ele a ostentação, a glória, a fama. Se você se prostrar e se você me adorar, se você fizer a minha vontade pelo menos uma vez, é só uma joelhadinha rapidinho, vai lá, bate o joelho no chão e já está bom. Está vendo os reinos? Aí eu te dou todos eles e a glória deles. Eu vou te dar fama, o glamour, eu vou te dar, sabe, você vai ficar famoso, poderoso, glorioso, se você se prostrar e me adorar. Jesus foi tentado de maneira abundante na sua alma, mas Jesus disse para o diabo, creio que olhando nos olhos dele: para trás de mim, Satanás, adorarás somente ao Senhor teu Deus, porque até de você, diabo, Deus é Deus. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Como se não bastasse Jesus estar na cruz, irmão. E na cruz Jesus já estava recebendo os nossos pecados. Jesus sofreu além daquilo que ele precisava sofrer, creio eu, porque não tinha pecado. Mas quando Jesus é pregado na cruz, ele recebe do meio-dia às 3 da tarde todo o nosso pecado. Como se não bastasse, o diabo estava lá usando, sabe quem? Usando os religiosos, dizendo: você não é o filho de Deus? Desce da cruz. Desce da cruz. Sabe, irmão, diante do deserto das nossas vidas, muitas vezes somos tentados a transformar as pedras em pães, a querer fazer as coisas com a nossa alma, com a nossa mão, agir do nosso jeito. Eu não posso ficar nessa condição, eu preciso fazer alguma coisa. A fome está batendo na minha porta, eu tenho condição de fazer alguma coisa pelas minhas forças e eu vou fazer. Jesus não fez, Jesus esperou em Deus. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. Foi oferecido a ele a fama e a glória. Disse: não quero, eu não quero. Sabe, querido, diante das tentações que vêm sobre as nossas vidas, nós muitas vezes nos vemos diante dessas situações para pecar diante de Deus. Jesus, até na hora da cruz, no seu sofrimento máximo, estavam dizendo para ele: você não é o filho de Deus? Já não está bom, irmão, escárnio? Já não está bom o escárnio da quinta-feira até a crucificação e Jesus pregado? Não está bom? Não está bom? Ainda precisa de mais? Mas o diabo é assim, irmão, ele vai até o fim, mas Jesus também vai até o fim. Aleluias. O diabo estava usando os religiosos, estava dizendo: se você é o filho de Deus, desce daí, vamos ver. Se você descer, nós creremos. E muitas vezes acontece comigo, com você. Nós estamos crucificados, porque quando estamos crucificados, irmãos, estamos imunes à tentação. É ou não é? A tentação vem, não vem? Quem foi tentado hoje? Pode falar, irmão, pode levantar a mão, não é pecado não. Tentação não é pecado. Quem foi tentado ontem? Quem foi tentado antes de ontem?
Irmão, nós somos tentados constantemente. E a gente sempre diz o seguinte: quem confessa a tentação não confessa pecado. Jesus foi tentado o tempo todo, e na cruz agora, a sua máxima tentação: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Eu e você todos os dias somos tentados a descer da cruz. E olha, que colocam em xeque a nossa filiação, dizendo: se você é o Filho de Deus, faz isso e nós creremos. Por quê, querido? Porque o mundo quer nos ver fora da cruz, quer nos ver fora do propósito, porque o diabo quer nos ver descer da cruz, quer nos tirar do propósito de Deus, e muitas vezes isso vem por tentação. Eu só vou acreditar se você abandonar essa cruz aí eu vou ver realmente que você é o Filho de Deus. Agora, eu não tenho como provar que eu sou filho de Deus se eu não tiver com a minha cruz. Sabe, até na hora da cruz Jesus estava sendo vilipendiado na sua alma, e com sugestões para descer. Eu não preciso provar para o homem, eu preciso provar para Deus. O Evangelho se vive na substância de Deus para provar para Deus, não é para provar para o homem. E muitos querem viver o Evangelho para provar para o homem, e quando provam para o homem, são reprovados diante de Deus. Sabe por quê, querido? Porque para o homem existem formas e jeitos, e muitas vezes quando nós fazemos do jeito do homem, nós erramos diante da presença de Deus. Jesus em nenhum momento quis mostrar o Evangelho para os homens, em todo momento Ele viveu para o seu Pai. Se eu perguntar para você, como já perguntei esses dias atrás, irmãos, qual foi o momento na Bíblia que Jesus não foi respondido por Deus? Alguém sabe? Qual foi o momento na Bíblia, nos Evangelhos, que Jesus não foi respondido por Deus? Lembre rapidinho, qual foi o momento que Deus não respondeu Jesus? Houve algum momento? Só na cruz. E por que Jesus não foi respondido pelo Pai? Porque você vai ver Jesus caminhando com o Pai o tempo todo. As obras que eu faço pelo Pai. As obras que eu faço porque antes eu vi o Pai fazendo. Tudo que eu faço porque o Pai me fala. Eu tenho comunhão com o Pai. Tudo é o Pai é o Pai. É o Pai que faz as obras. Porque havia uma comunhão plena de Jesus com o Pai. Mas vocês responderam, foi na cruz. Mas por quê? Por que naquela hora o Pai não ouviu Jesus? Por quê? Porque Ele estava cumprindo o propósito. Mas por quê? Quem mais? Por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados naquela hora, eles romperam a comunicação do Pai com o Filho. Eles romperam a comunicação do céu com Jesus. Por isso que Jesus, Ele não diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita desesperado: Deus meu, por que me desamparastes? Porque Jesus nunca, em toda a sua vida terrena, nunca tinha deixado de ouvir a voz do seu Pai. Mas naquela hora que os nossos pecados caíram sobre Ele, lembra, meio-dia? Do meio-dia às 3 da tarde, a Bíblia diz que houve um terremoto e os céus se escureceram. Os nossos pecados caíram sobre Ele. Foram 3 horas de intenso sofrimento. Ele estava sentindo câncer, estava sentindo todas as dores e mazelas do homem, as depressões, as síndromes, todas as maldades estavam caindo sobre Ele na cruz. Estava sendo agravado. Ele não conseguia falar mais com seu Pai, nem ouvir a voz do seu Pai. Ele entra em desespero na sua alma pela primeira vez, por causa de mim e de você. Mas nem nessa hora, querido, na sua maior tentação e sentindo os nossos pecados, Jesus cedeu. Nem nessa hora Jesus cedeu. Quando chega às 3 da tarde, a Bíblia diz que Jesus, no seu último suspiro de vida, Ele levanta a sua voz e diz: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Antes de Jesus morrer, Ele diz: Pai, essa palavra consumado no grego é tetelestai, significa está pago, quitado, liquidado. Ele disse: Senhor, está pago a conta, está liquidado a conta, está resolvido o problema, está cumprido o propósito. Eu resolvi o problema, eu paguei a dívida, eu venci. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluias.
Sabe, querido, em suma essa palavra, o Senhor quer dizer nessa noite que Ele é o sumo sacerdote da sua alma, Ele é o sumo sacerdote da minha alma. Nós temos que chegar com confiança diante do trono da graça para alcançar misericórdia. Esse é tempo oportuno de misericórdia. Estamos vivendo no tempo oportuno da misericórdia do Senhor. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Estamos vivendo uma confissão diante de Deus, o evangelho puro do Cordeiro de Deus. Nós não precisamos cair no pecado e nos sujeitar à morte das mazelas do pecado. Nós podemos vencer no Senhor. Agora a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também dará o escape para que possais suportar. A tentação vem, irmão, contra a minha e a sua vida, mas quando ela vem, o escape vem junto. Lembra que Jesus, quando ele sai do Jordão, é batizado por João Batista, ele começa a pregar o evangelho, e a Bíblia diz que o Espírito Santo conduz ao deserto para ser tentado. Misericórdia, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado? Levou. Por que o Espírito Santo fez isso? Por que o Espírito Santo fez isso? Jesus precisava experimentar a tentação, irmão, para que ele pudesse socorrer a mim e socorrer a você. Irmão, o Deus que eu e você servimos não é um Deus de palavras, é um Deus de verdade. O que você está sentindo agora, Jesus sente. O que você está passando agora, Jesus sente. Tudo que você sente na sua alma, Jesus sente. E muitas vezes nós esquecemos disso. Passamos por tentações, achamos que estamos só. Passamos por perseguições, por dores, achamos que estamos sós. Mas Jesus está o tempo todo conosco, o tempo todo junto comigo e contigo. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir a sua voz, querido, talvez por causa do pecado. O único momento que Jesus não ouviu a voz do Pai foi por causa do pecado. E detalhe, não foi por causa do pecado dele não, irmão, que ele não tinha. Foi por causa do meu e por causa do seu. Foi por causa dos nossos pecados que ele não ouviu a voz de Deus. Isso é gravíssimo, significa que eu e você interrompemos a comunicação de Jesus com Deus. Sabe quando você está conversando com alguém, uma conversa séria, chega alguém, entra no meio, ou então te chama, interrompe. Jesus estava numa ligação, numa sintonia com Deus o tempo todo, mas de repente veio todas as mazelas, irmão, entrou no meio, arrancou ele do Pai, tirou ele da comunhão com Deus. A tristeza abateu a sua alma de maneira profunda naquele dia. Mas Jesus viveu tudo isso ele sentiu, para que ele pudesse socorrer a mim e a você. Ele foi igualzinho eu e você. Ele sentiu todas as dores, para que ele pudesse socorrer a mim e a você. Por isso que quando nós com um coração sincero e verdadeiro, quando nós buscamos o Senhor, quando nós nos rendemos diante do Senhor, quando nós reconhecemos quem nós somos e vivemos uma vida prática no Evangelho, quando nós não somos ideais, mas nós somos reais, mostramos quem nós somos diante de Deus e nos rendemos diante dEle, Deus responde a nossa oração e o nosso coração. A tentação até vem, irmão, mas o escape vem junto. O diabo faz de tudo para me derrubar e derrubar você, mas junto, querido, junto com a estratégia do demônio, Deus envia o escape dele, Deus envia a direção dele. Não nos deixa à mercê do inferno, não nos deixa nas mãos do maligno. A Bíblia diz que Jesus já venceu aquele que tinha o império da morte, para que eu e você não tenhamos mais medo da morte. Não é só medo de morrer, irmão. O medo de morrer, que um dia todos morreremos, se Jesus não voltar antes. Não é só o medo de morrer, mas o contexto de morte é muito abundante. Fala da vida, das circunstâncias da vida, do circunstancial do dia a dia, de situações que parecem de morte, de situações que parecem de desespero. É disso que o Senhor nos livrou. Quando o diabo forja alguma coisa para tentar nos derrubar, vem os livramentos de Deus. São situações do império da morte
que Jesus já venceu e nos dá a vitória todos os dias. Quantos livramentos eu já tive hoje, você, ou essa semana, e nós nem percebemos que o Senhor estava lá, os anjos de Deus estavam lá, nos guardando, aleluias, e nós nem percebemos, mas Jesus estava lá, intercedendo, guardando, nos livrando, nos direcionando para o propósito de Deus. Irmão, como é bom estar com Deus, como é bom estar com Cristo, e saber que existe um sumo sacerdote, que está velando e cuidando das nossas almas. Nenhuma tentação, nenhuma perseguição ou dor, ou enfermidade, é maior do que aquele que venceu todas as coisas. Nada é maior do que Ele, aleluias. Lembre-se, irmão, na sexta-feira o Senhor falou conosco sobre Isaías 53, e o versículo 4 ficou destacado. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas dores, e verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou e Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. A Bíblia está dizendo que eu e você somos completamente curados, restaurados, por causa do amor, por causa da cruz, por causa do sacrifício de Jesus. E quando nós entendemos e recebemos isso, nós vivemos a vida abundante que foi prometida pelo Senhor. Amém? Eu não sei qual é a tentação que tem batido na sua porta, querido, mas saiba que o escape de Deus sempre está com você. Nenhuma tentação, irmão, pode arrancar você de Deus, a não ser que você ceda. A não ser que você ceda, mas se você não ceder, Deus te dará a vitória, no nome do Senhor Jesus. Jesus está lá sempre, todos os dias. Por isso nós mantemos a nossa confissão diante de Deus, mantemos a nossa confissão diante do sumo sacerdote da nossa alma. Jesus agora, a Bíblia diz que agora, nesse momento, Ele está intercedendo por nós. Ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Nós vamos dormir, Jesus está cuidando, intercedendo, guardando, olhando por mim e por você. O inferno está projetando contra eu e você, mas Jesus do outro lado, irmão, está projetando o escape, o livramento, a bênção, a direção, para que eu e você possamos viver na vitória da sua presença. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Oh, aleluias, louvado seja o Senhor. Nós te adoramos, Pai. Quero que você coloque a sua mão no seu coração, feche os teus olhos, vamos orar. Coloque a sua vida diante de Deus nessa noite. Coloque no seu coração, coloque essa situação de tentação que tem tentado derrubar você, que tem tentado esfriar você, que tem tentado trazer desânimo para você. Coloque essa situação de perseguição, de dúvida, de dor, de enfermidade agora diante do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui uma vez mais nessa noite te adorando. Estamos diante da Tua palavra, sumo sacerdote da nossa alma. Estamos aqui declarando a nossa confissão diante do Senhor. Todo-Poderoso Deus, o Deus vivo, que se compadece de nós, um como nós, que se compadece de nós. Estamos aqui na Tua presença, colocando as nossas vidas, colocando a nossa família, colocando esta igreja e pedindo que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, nos guardando, nos direcionando, dando-nos, ó Pai, discernimento, entendimento, graça e fé, para vencermos a cada dia e para discernirmos o Teu propósito em nossas vidas, porque Tu venceste, ó Pai, aniquilaste aquele que tinha o império da morte, o diabo. Assim diz a Tua palavra, que Tu venceste para que nós fôssemos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Assim nos guarda debaixo da Tua mão, assim nos guarda debaixo da Tua bênção. Que nenhuma tentação, Pai, seja ela da carne, seja ela do inferno, ó Deus, subsista diante da Tua presença, do escape que vem sobre as nossas vidas. Abençoa a vida da Tua igreja, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja abundantemente derramado sobre a sua vida. Você diz graças a Deus, por Cristo e pelo Evangelho.